Boa tarde! Tudo bem? Espero que sim. Comigo também está tudo ótimo. No controle absoluto do Altíssimo. Eu havia divulgado uma temática nas minhas redes sociais, que seria a minha próxima mensagem. Só que o Espírito Santo ele mudou os meus planos. E mesmo tendo meditado bastante na temática divulgada, eu não senti uma confirmação plena de que eu poderia falar sobre esse tema. Então, eu fiquei na dispensação. E o Espírito Santo me fez um convite para meditar com você em outro tema. E esse tema escolhido não foi fruto de muita meditação ou reflexão, mas apenas será um convite que eu faço para você meditar comigo e juntos podermos aumentar um pouquinho nossa fé, pois existem vários cunhos de mensagens doutrinárias, administrativas, mas também existem as mensagens que vêm instigar a nossa fé. E eu classifico essa mensagem de hoje como uma mensagem encorajadora da fé. Eu quero falar com vocês sobre entre a fé e a razão. É o tema da mensagem de hoje. Entre a fé e a razão. Deus, ele tem buscado de nós, seus servos, mais fé. Mas estamos entregando a ele muitas razões. Somos pessoas que estamos envolvidos em lógicas humanas o tempo inteiro. E a nossa espiritualidade, ela está sempre sendo provada ininterruptamente para nos mostrar o quanto somos limitados quanto à fé. Pois eu costumo sempre dizer que Bíblia não se prega, Bíblia se vive. Mas para se viver Bíblia, precisamos sair de uma esfera de dormência espiritual, onde a grande maioria ela está, para darmos um passo mais adiante. Paulo ele diz que não vivemos por vista, mas por fé. Ou seja, nós não vivemos, nós, aqueles que cremos na palavra e servimos a Deus, não vivemos porque os fatores lógicos da vida nos conduzem a crer. Isso é muito ciência, não é? Isso é muito ciência, é muito cálculo, é muito XY. E aqueles que vivem na dimensão do Espírito, eles sabem que ele vai devagar por um caminho que vai exigir dele fé o tempo inteiro, mas vai ter o ápice de toda cobrança, aonde toda lógica cai por terra, aonde toda razão ela é desmerecida, porque a fé ela tem que reinar. E só aqueles que verdadeiramente conseguem alcançar esse patamar é que vislumbra as grandes bênçãos. Então eu quero convidar você para meditar comigo numa personagem bíblica que foi chamado pai da fé, Abraão. Lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, vamos ler apenas um versículo.
Eu estou lendo aqui na Amplificada, de Joyce Meyer, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Amém? Eita, Lelê! Não é brincadeira. Nessa exata circunstância, Abraão ele estava aqui num momento de muita alegria da sua vida. Ele estava vislumbrando, depois de 100 anos de espera, o convívio do seu filho. O filho que Deus o havia prometido, com a esposa que ele amava. Abraão, após 100 anos de vida, junto com a sua companheira, que já estava para lá dos 90, sem ovulação, imagina. Deus fez com que aquele homem visse com seus olhos o milagre. O milagre se chamou sorriso. A Sara, ela se viu numa felicidade tão grande, que ela disse, Deus me fez sorrir e todos vão rir comigo. O nome dele vai ser Isaque, que quer dizer sorriso. Imagine como estavam aqueles dois velhinhos. Idade de serem bisavós de Isaque, eram pais. E ela amamentou. Então, tá lá, Isaque crescidinho, não sei, adolescente, em plenitude, parceiro do pai em tudo. Chega Deus, na lógica, na razão nossa, de forma irônica, porque como alguém é provado de uma maneira como o homem foi, no auge, ele viu o cumprimento. E agora, quando ele esperava netos, porque Isaque haveria de dar-lhe netos, bisnetos, Deus vem e diz a ele, Abraão, você vai para as terras de Moriá e lá você vai oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Ele disse sim e foi. Nem um minuto a Bíblia mostra que ele parou para dialogar com Deus ou contra-argumentar com Deus. Não. Ele não disse nem sequer um segundo. Mas Deus, e o Senhor pede sacrifício humano igual os deuses dessas terras pagãs? Você também, Deus, pede sacrifícios humanos igual Moloque? Não estou compreendendo. Deus encher ele de perguntas, de contra-argumentações, o chamado colocar Deus contra a parede? Não. Abraão, ele mostrou naquele instante um grau de fé e amadurecimento
tremendo. E ali ele prosseguiu. Não divulgou a ninguém o pedido de Deus, porque ele sabia que todas essas argumentações lógicas que eu ainda há pouco citava, haveria de suscitar-se no coração daqueles que ouvissem um pedido desse. Como Deus pediria um filho fruto de uma promessa a qual eu esperei 100 anos? Nada ele compartilhou. Só no coração dele, ele prosseguiu o desígnio de Deus e foi ao lugar onde Deus mandara. Levou 2 servos e o seu filho Isaque. Imagine a caminhada daqueles dois. Havia uma cumplicidade entre pai e filho tão real que o olhar dos dois, conjecturando, certamente os dois se olhavam e viam tudo o que ia acontecer. Porque Isaque, ele já estava habituado a sacrificar com seu pai desde muito pequenininho. E toda aquela metodologia, toda aquela esqueminha do sacrifício, Isaque já conhecia de cor, ainda que tão jovem. Abraão, ao avistar o monte, disse a seus 2 empregados: vocês fiquem aqui, porque eu e o jovem voltaremos. Vamos ler esse versículo? Que é o ponto-chave para que venhamos compreender que Abraão, ele não foi vacilando, não. Ele sabia que ele ia descer a faca no menino e ia sacrificar-lhe, mas ele estava convicto que Deus ia remendar Isaque todinho, se possível fosse. Mas ele não ia ficar sem o filho dele. Vamos lá? Versículo 4, também na Amplificada, diz assim: no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 5, última parte. Ele disse: eu volto. Não, ele disse: voltaremos. Convicção. Compreende? Abraão não disse aos seus 2 servos: eu vou voltar depois que nós formos sacrificar. Não, ele disse no plural: voltaremos. Ora, mas ele não ia sacrificar o menino? Essa é a sacada que eu levo você a refletir comigo. Não havia dúvida, não havia vacilar em Abraão. Ele sabia que o Deus que prometeu e cumpriu numa mulher que estava sem menstruação, a mulher não ovulava mais. Não. E ele já tinha 100 anos. O Deus que o havia prometido e que cumpriu a vinda do filho, e assim o fez, mesmo mediante dúvidas da sua esposa, que veio até rir de uma promessa. Mas as palavras de Deus, elas não voltam atrás vazias. E Deus, ele acha graça naqueles que têm fé. E assim ele fez. Prosseguiu. De caminho, o menino quebra mais ainda o coração dele, porque Isaque não sabia que era ele o sacrifício. Ele diz a célebre pergunta, olha no olho do pai, o pai com o coração todo arrebentado, destruído, quebrado, mas cheio de fé. Ele diz: papai,
Eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo aqui todos os instrumentos que nós sempre usamos para sacrificar. Mas tem um porém. O Senhor está esquecendo o cordeiro. Onde está o cordeiro? E Abraão disse: meu filho. Chorando, né? Meu filho, é você o cordeiro. Não. Segurou a onda. Ele segurou a onda, não passou estresse para o menino. Um homem de fé, de coragem. Ele disse: Deus, para ele, para si mesmo, proverá o cordeiro. Chegando lá, arrumou um lugarzinho e mostrou ao filho que o cordeiro era ele mesmo. Porque Isaac, ele não correu, não. A Bíblia, ainda que não mostre palavras por palavras, nos dá muito bem claro a entender que Abraão deu a conhecer Isaac, que era ele o sacrifício, o amarrou. Vocês acham que Isaac não tinha força para se desvencilhar de um velho pai de mais de 100 anos de idade? Certamente sim. Ele dava um olé no pai em fração de segundos. Um empurrãozinho só. Ô vainho! O cara era adolescente, forte, marrudo. Não, ele concordou com o pai. Fé de pai para filho. E amarrado, Abraão foi dar o golpe final. Até que Deus disse: basta. Entre a fé e a razão, ninguém na face da terra imagina se ver numa situação de tamanha delicadeza, onde exija mais do que fé, exija o auge de toda a fé. Eu dar em sacrifício vivo a um Deus que não pede sacrifícios humanos. Eu fazer o meu próprio filho de sacrifício a esse Deus. É assim. Existem momentos na nossa vida que vai exigir de nós mais do que fé. Vai exigir de nós o ápice de toda a nossa fé. E vamos ter que dar uma sacudida em Deus e dizer: aumenta a minha fé, porque senão eu vou vacilar. Porque também nos encontramos numa situação de delicadeza extrema. Porque não existe lógica no traçar da caminhada. Compreende? Porque aqueles que caminham por fé e não por vista, ele não vai observar uma lógica. Não existe uma lógica. Existe justamente um desconforto na lógica, para que você, através da sua fé, vá galgando passada por passada, passada por passada, e recebendo de Deus consolo e confirmações, porque é pela fé que alcançamos as grandes vitórias. Mas isso não é para qualquer um, não. É por isso que a Bíblia sempre ela está recheada de exemplos daqueles que conseguem ultrapassar e da grande maioria que não consegue ultrapassar a esfera do irreal, do sobrenatural, do absurdo.
Vamos citar um montão de exemplos se formos discorrer dos absurdos que a Bíblia nos manda crer. Porque tudo foi fato. Uma virgem dá luz para vir o Salvador da humanidade. Um mar vermelho se abriu para que toda uma nação fosse resgatada e outra inimiga fosse sucumbida e toda a soberba de um povo caísse por terra. Observe tudo que a Bíblia ela nos incita a crer. E que nesses últimos dias, nos tempos das lógicas, falta fé, falta o equilíbrio, porque há quem pense que ter fé é viver desequilibradamente. Não. Olha o nosso pai da fé, Abraão, ele sabendo que estava discorrendo num caminho enigmático. Vocês acham que a cabeça de Abraão estava como ali? Pilhada. O cara estava só nervos. Ele demonstrou? Não. Abraão não demonstrou para seus servos e muito menos para o próprio sacrifício que era Isaac. Abraão, ele estava em pleno equilíbrio da razão pela fé. Parece um paradoxo, mas não tem nada de paradoxo. Porque viver por fé não é viver em desequilíbrio, não. As pessoas acham que ter fé é aquelas pessoas que vivem alucinadamente. Eu não vou trabalhar, eu não vou me engajar numa carreira. Não tem nada a ver. Não, isso aí é viver de forma desajuizadamente. Isso não é viver por fé. Viver por fé é outra parada. Parada complexa, mas extremamente equilibrada. É eu saber que tudo à minha volta me diz que não, mas o meu Deus está me dizendo sim. O meu Deus, aquele que não mente e que nele não há nem sombra nem variação de dúvida, ele busca um desígnio para a minha vida e me diz, é assim que será. Agora siga. Então vai vir as passadas até o monte, 3 dias de caminhada. É justamente nessa analogia que eu vou entrar. É um processo em que o equilíbrio vai nos fazer galgar cada passo. E as nossas palavras, elas não podem ser vacilantes. Os nossos pensamentos, eles têm que estar em Deus, porque nesse período de tempo vai haver um bombardeio de Satanás, querendo me torpedear e me impedir chegar lá, no auge, no ápice de toda a minha fé. E com isso, consequentemente, receber aquilo que está designado para mim. Compreende? É algo muito, mas muito difícil, mas não impossível. Não é impossível. É quando tudo diz que não. É um diagnóstico de um câncer terminal, onde todos os prognósticos são contrários, mas a minha fé me leva a crer. E eu, diante de todas as circunstâncias adversas, ainda que toda a medicina diga não, que tudo aquilo que eu tenho feito pela lógica, uma radioterapia, uma quimioterapia, e tudo me aponta o contrário,
Aí vem Deus e surpreende. E em muitas outras áreas da nossa vida, há impossibilidades sendo concretizadas através da minha fé. Mas tudo depende de mim. E tudo depende da minha atitude para com Deus. A primeira, do receber e ouvir a voz de Deus. E não atribuí-la a nenhum mal, não é? Porque Abraão podia dizer, se o cara não tivesse comunhão com Deus, isso não é uma voz de Deus que está falando comigo. Deus, não, ele não duvidou. E nem questionou. Aqueles que têm comunhão com Deus em plenitude, eles sabem. Ele não duvida. Não é? Ao contrário. Quanto mais dúvidas e quanto mais percalços pelo caminho da trajetória até a chegada da bênção, mais ele tem convicção que Deus está lhe conduzindo a um maior patamar espiritual. E por isso todo aquele processo está sendo efetuado na sua vida. É certo. Nós não vamos discorrer por esse caminho simplesmente. Não é simples não. É muito complicado. E tem momentos que vai haver tristeza e dor e amargura. Mas Abraão não demonstrou. Mas ninguém pensa que não sentiu. Sentiu, as pernas tremeu e a dor no peito chegou. Mas a sua fé em Deus era maior do que qualquer vacilo humano. A sua fé em Deus superou qualquer limitação humana que havia nele pudesse surgir, ao ponto que seu próprio filho, mesmo sabendo que seria o sacrifício, ele olhou os olhos do pai e a verdade que estava naquele homem. Não havia como duvidar. Assim é você e eu, nessa jornada a qual nós estamos trilhando. Deus, mesmo nos provando, Ele pode chegar ao ápice da provação e desejar de nós a entrega total, o nosso Isaac. Mas saiba, se Deus ele está pedindo Isaac, é porque Ele quer nos dar muito mais. Abraão, pai da fé. E para cada um de nós, depois que entregarmos o nosso Isaac, haveríamos de contar a história. E alguém vai dizer, verdadeiramente Deus fez por ele e por ela. Porque foi provado e foi aprovado pela fé. Eu agradeço. E um beijo. Muito obrigada.